Olá aí, pessoal, novamente pela Igreja Sem Política e, obviamente, para dar nosso posicionamento em relação ao desfecho das eleições desse ano. Nosso tema aqui é o pastor político e os modos operantes desse governo eclesiástico que, infelizmente, como já disse, expõe, provas óbvias de contradição. Bom, antes de nós entrarmos no mérito do comportamento desses pastores em relação ao desfecho das eleições, é muito importante definir aqui a vocês o que, na verdade, se entende e se compreende por evangelho. Que esse é o chamado, vamos dizer assim, do movimento Igreja Sem Política com vocês, de levar esses princípios e esses julgamentos dentro da pauta daquilo que Cristo cumpriu. Bom, a definição de evangelho que nós podemos oferecer com base naquilo que Cristo cumpriu é que, messianicamente, a encarnação de Jesus manifesta dentro de sua vida e ação uma unidade de fé, de princípios, método e sistema que são inalteráveis, que quer dizer que a igreja está sujeita a isso. Bom, dentro da sua encarnação e experiência messiânica, o ato e o fato do acontecimento messiânico de Jesus prega uma ação livre, soberana e imutável, que quer dizer que dentro do que ele manifesta a nível de caráter e vontade, não existe ali influência, não existe ali variações, mas a extrema obediência dos propósitos que foram pré-anunciados por Deus, que, obviamente, à frente a igreja, e primeira igreja, usando essa prerrogativa, ela cumpre a extensão e a continuidade do Cristo, ela está à disposição disso, de ser intimamente julgada por essa unidade, julgada por essa escritura, pelo processo da encarnação, ok? Sujeita, inclusive, a um espírito e dispensação, de espírito que prega a carne e a vida de Jesus, o seu método, o seu sistema e o seu princípio, ok? Então, cumprindo isso, ou levando em conta esses fundamentos históricos, é importante a gente entender e compreender o que está acontecendo hoje. Você como cristão, você que professa uma fé por Jesus, você também deve obediência a esses fundamentos inalteráveis. Bom, agora, o que acontece aqui? Que quando a gente começa a falar do que é dessa tarefa, de cumprir o dever cívico, de exercer o direito individual do que diz respeito à relação com o Estado dentro de uma identidade jurídica, isso tem que ser julgado à parte. Por quê? Porque a partir do momento em que eu uso a prerrogativa de Cristo, a partir do momento em que eu me utilizo do que é dele, eu devo isso, obediência, fidelidade a esses atributos, a essas virtudes de caráter e vontade, que dizemos o seguinte, que se eu vou na condição de um pastor, usando a igreja dele, usando a prerrogativa, usando o ministério, é exigido de mim a fidelidade disso, que eu até agora já falei a você. Bom, o que acontece? Qual é a estratégia desses pastores políticos, da igreja estatal? Que quando eles se contradizem, eles não vão mais como pastor, eles vão como cidadão. Em campanha eleitoral eles são profetas, eles são pastores, mas quando a campanha deles não dá certo, aí, para explicar as contradições, eles são simples cidadãos, alguns até mencionam a sua profissão e já não são mais pastores. Exemplo, 2002, que Silas Malafaia ele é o protótipo dessa contradição. 2022, Jesus, pelo Silas Malafaia e demais evangélicos que estavam lá, estava na esquerda com ele, ao lado de Lula, e ali naquela campanha, o governo de Deus, a unção de governo de Cristo, estava pelo Lula. Em 2018, esse cenário muda. Agora Deus não está mais na esquerda, agora Deus está na direita, ao lado de Bolsonaro. E o Lula é o quê? O Lula é o diabo, o Lula é o satanista. Inclusive, Silas disse, ele me enganou, para dar explicações e justificativas da mudança do lado político dele. Em 2022, quando entra o processo da reeleição de Bolsonaro, Deus continua pela direita com esforços de reelegê-lo, Bolsonaro, me perdoe, inclusive apelando, que é o ponto desse cara até em fazer orações para a urna travar, e deu até o período ali, acho que é 8 horas que ele deu o período, não sei, Agora, na reeleição ou na campanha de reeleição de Bolsonaro, Lula é o quê? Ex-presidiário, cachaceiro, ele continua sendo o diabo. Sai o resultado da eleição. Lula é eleito presidente. Agora, ele não aparece na condição de pastor e nem também se utilizando do ministério. Vai à frente da igreja e assume que ali em condição de cidadão e psicólogo, ele tem que dar explicações. E faz o quê? Ele ora pelo Lula. E diz aqui, Deus abençoe o presidente Lula e pede uma bênção especial pro diabo, pro cachaceiro, pro desgraçado e ex-presidiário. Agora é presidente. Quais as explicações? A explicação dele é a vontade permissiva de Deus.
Essa é a explicação que ele tem para dar. A mesma coisa do José Wellington Júnior, da Assembleia de Deus. A mesma coisa de Macedo. A patota toda da direita vai se utilizar exatamente desse mesmo recurso, né? De querer dizer que por questão de escolhas, por questão de efeitos técnicos da urna, ou por entidades sobrenaturais ou conflitos sobrenaturais e espirituais que estão acima de nós, o desfecho da eleição foi esse, agora nós vamos ter que aturar o Lula por mais 4 anos, e enfim. Agora, senhores, sabe qual que é o resultado disso tudo? Do que esses patetas, do que esses lobos trabalharam? É a igreja fazendo parte desse sentimento de frustração e escândalo que a direita obviamente representou todo esse tempo ao lado do Bolsonaro, que agora é a esquerda vai assumir a frente para fazer o mesmo. E eu estou aqui para deixar uma coisa clara para vocês, que dentro do processo dos acontecimentos redentivos de Cristo não existe estas variações e estas influências, mas a obediência extrema dos propósitos que estão determinados por Deus, que Jesus deixou a igreja esse legado para ela ser a extensão e a continuidade disso. Então repudiem, continuem repudiando qualquer política dentro da igreja, não importa se da direita ou da esquerda, porque a igreja existe para servir a Cristo de maneira exclusiva e fiel. Se vocês querem fazer política, se vocês querem ser políticos fora da igreja, isso é um problema seu. Use a sua identidade, use o seu nome, mas não use o nome de Deus e o nome de Cristo para isso. Um abraço.